Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Bom, na minha opinião, o problema maior vem de cima, porque como dono majoritário do clube, o Ferreiro, com todo o escândalo que ele se meteu, com todas as falcatruas que ele fez, isso querendo ou não reflete no time. Vai lembrar que a Sampdoria trouxe o Giovinco, que ninguém lembrava do Giovinco há anos. O Giovinco estava jogando nos Estados Unidos, no Toronto, chegou na Sampdoria, ficou lesionado, jogou pouquíssimos minutos em um jogo ou outro e foi embora. O Caputo veio de uma boa temporada no Sassuolo, esperava-se que ele fosse jogar alguma coisa na Sampdoria, não jogou nada, fez muito pouco. Foi o Empoli, eu acho que na rodada seguinte que ele saiu da Sampdoria, que ele foi o Empoli, ele fez gol. Então, você vê que o problema da Sampdoria é administrativo que está refletindo em campo. O time é uma bagunça, entra jogador, vem jogador, a coisa não melhora muito. Eu concordo com o que o Enzo falou, que o time hoje tem um padrão tático, você consegue, a Sampdoria joga assim, 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 tenta implementar esse estilo de jogo, mas não tem competência. Na última vitória que teve contra o Verona em casa, a Sampdoria ganhou de 2-1, mas era para ter perdido o jogo, porque tomou 2 gols no segundo tempo, porque o time meio que se desespera contra o... Foi contra acho que a Cremonese, se não me engano, os últimos jogos, mesma coisa, estava vencendo, tomou uma virada em pouquíssimos minutos na reta final. Então acho que todos os problemas acabam refletindo no psicológico dos jogadores. Os jogadores não sabem se vão receber, se não vão receber, como é que vai ficar. O próprio Aldeiro, o goleiro, por exemplo, ele recusou uma proposta do Nottingham Forest para ficar na Sampdoria. Ele tinha uma proposta, ele falou, não, eu vou ficar. Ele abriu mão de receber de salário atrasado porque ele queria ficar na Sampdoria, ele queria lutar pela Sampdoria, eu achei isso louvável da parte dele. Infelizmente ele acabou se machucando, mas para responder a pergunta, voltando, eu acho que o culpado disso é o Ferreiro, porque ele teve os problemas que teve, chegaram 2 propostas de venda da Sampdoria, uma inclusive com o Viário envolvido, ele seria vamos botar assim, o teste de ferro da situação, pouco antes de falecer, e ele falou, o Ferreiro chegou, não vou vender, e ele travou um projeto que poderia dar certo a longo prazo. Então, se tem um responsável por tudo que a Sampdoria está passando, na minha visão, é o Máximo Ferreiro. Colocando aí, seguindo na sequência, eu me equivoquei falando só do Damsgaard, quando eu citei o sobe e desce da Sampdoria. Teve um ano, uma temporada, que a Sampdoria meio que deu uma gingada e fez o torcedor acreditar que... O torcedor não só, a diretoria também, né? Que, a Sampdoria voltou, né? Vamos com tudo, que foi quando ficou no 9º lugar na temporada 2020-2021. E foi exatamente com o Cláudio Ranieri que a gente falava aqui. Exatamente. E isso fez com que a Sampdoria, né, no final das contas, acreditasse que aquilo foi um 9º lugar em 2018, 2019, seguido, na verdade, 2017 e 2018. 18, 19, os 2 anos 9º lugar. O que era necessário ali? Dar um upgrade. Vamos lutar, vamos contratar. Teve uma queda absurda de rendimento, foi para 15º. Aí teve uma sobrevida na temporada seguinte, que foi a que eu citei, 2020-2021. Ficou em 9º. Na temporada seguinte, já teve aquela queda, que foi, inclusive, a situação do Damsgaard, que começou a oscilar muito. E aí, meu amigo, quando chegou naquela temporada, já ficou em 15º, ao invés de querer um investimento maior, aí foi a porrada que está acontecendo nessa temporada. Então, só retificando a sequência, nem toda a sequência foi... assim, a surpresa foi a temporada 2020-2021. Por quê? Desde a temporada 19-20, que a Sampdoria está em queda. Surpreendeu a todos a 9ª colocação, porque ele tinha uma equipe que oscilava, mas chegou no 9º lugar. E a diretoria não entendeu dessa forma. Achou que era para manter a equipe do jeito que estava, contratar jogadores com inúmeras interrogações. Um abraço, Betão da Bahia, estou vendo agora pingando de enxaqueca. Mas a Sampdoria, no final das contas, como eu citei no início da live, seguiu a cartilha, né? Agora está pagando o preço por essa diretoria. Até o Enzo tem uma curiosidade, né, Enzo? Que a minha família, a cidade da minha família, na Itália, dos meus pais,
está diretamente ligada ao presidente da Sampdoria. Fala aí, Enzo. Pois é porque a família Ferrero, né, o dono, a família, dono, eles têm vários braços empresariais, né? Já conversava isso com o André em off. Eles têm empresas com ramo no turismo, no cinema, né? Então, assim, e todos esses braços, esses ramos de empresariais da família são sediados na Calábria, e muitos deles em Cosenza. E a curiosidade é que a procuradoria que entregou aí as acusações e tal foi a procuradoria da Città di Paola, que é a cidade dos pais do Stefano. Porque, curiosamente, né, a Paula é uma cidade da Calábria e as empresas estão sediadas lá. Então, as investigações começaram por lá. São investigações... Paula nada mais é que Santos, da cidade de São Paulo. É a cidade costeira, é litorânea. Cosenza é a cidade principal, como se fosse Santos ligada a São Paulo. Não é, obviamente, cidade à parte, mas é Città di Paola porque faz parte do... Esqueci até o nome agora, fugiu. Da região ou da comuna? É da região. Então, é diretamente ligada a Cosenza, como se fosse um braço. Então, é ali a Città di Paola, que é maravilhosa. Não liguem nunca a família Ferreiro a Città di Paola. Città di Paola é linda, linda, linda. Por favor. Bom, então acho que a gente concorda aqui que estão ligados, não tem como. Isso aí já foi uma provocação que eu fiz, já sabendo a resposta, né? Não tem como você dissociar o problema técnico do problema de gestão, acho que está tudo sempre intimamente ligado, mas que tem um peso sim, né? Que os escândalos, e são escândalos bem assim severos, né? A falsificação de documentos contábeis, muita coisa. Se tiver um pouquinho de paciência e curiosidade, dá uma googada ali, bota Máximo Ferrero, Sampdoria, falência, vai investigando ali na Sky Sports ou na Stampa, tem uma matéria muito boa, muito bem escrita aí. Quem não tiver facilidade com a língua italiana, usa a tradução da web, às vezes erra muitas palavras, mas dá para entender o texto. A gente vê que o negócio era muito, 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 muito complexo. Então, assim, só corroborando com o que vocês estão falando, é uma questão que, assim, não tem muito como dissociar e o peso maior está, sim, na administração. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.